Aleluia. Deus está aqui, irmão. A presença de Deus é sentida neste lugar. Deus está neste lugar, irmão. Deus está aqui, ó. Adorado seja o Senhor. Aleluia. Arabaxara candaça. Babala raça cante que vaso, bubunou de raça cante. Vai rexa isso. Verdade jogo nasce. O Senhor está aqui. Ezequiel 37, irmão. Ezequiel 37, versículo 11. Ezequiel 37, versículo 11. Profeta Ezequiel 37, verso 11 diz assim: E então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. No texto ali diz, estamos cortados. Amém? Podeis assentar, irmãos. Esse texto retrata sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi conduzido ao cativeiro, como diz o profeta, foi-se a glória de Israel. Quando Israel foi levado ao cativeiro, depois de muitos anos pecando, praticando o que era mal aos olhos do Senhor, depois de muito tempo o Senhor avisando, levantando profetas e tentando levá-los ao arrependimento e à mudança, eles não mudaram. Então Deus os tirou daquela nação, da terra deles, e os conduziu em 3 vezes ao cativeiro. E eles foram servir como escravo na nação dos babilônicos, dos assírios. E quando eles estavam lá, a voz deles diziam, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Depois que eles perceberam que a vida deles estavam acabados,
que não viu mais saída, eles começaram então a perceber todo o mal que eles haviam feito. Mas como Deus é misericordioso, e Deus havia falado que ia restaurar a nação de Israel, porque em Deus sempre há esperança. Deus pega o profeta Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus o levou, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale de ossos. E Deus fez Ezequiel andar no meio desse vale. E ele percebeu que os ossos estavam sequíssimos. E Deus faz uma pergunta. Eram muitos ossos e Deus faz uma pergunta. Ezequiel, estes ossos podem reviver? Ezequiel olhou para os ossos e dentro de si, Ezequiel pensou, é impossível. Mas Ezequiel fala com Deus assim, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. A vida, irmão, ela tem os seus, as suas batalhas, as suas guerras, as dificuldades. Todo mundo enfrenta a sua guerra. Todo mundo enfrenta o seu problema, seja ele de ordem espiritual, físico, emocional ou financeiro ou social. Certo é que todo mundo tem o seu problema. E a guerra, muitos momentos, fere, deixa marcas, traz incredulidade. Quando a batalha é muito longa, a gente tende a pensar que isso não vai acabar. Quando a batalha é extensa, ou quando você recebe uma notícia de ponto final, né, quando o médico olha e fala ponto final, não tem saída. Aí traz dentro de você ou de qualquer pessoa, você pensa, não, realmente acabou. Se Deus não agiu até agora, tem pessoas que têm uma batalha e a sua batalha vai anos e até chega na velhice com aquela batalha. E muitas vezes a pessoa para assim, mesmo sendo crente há muitos anos, ele tem dentro de si ficar incrédulo. E quando você fala para ele assim, Deus pode resolver a sua questão, ele até crê, ele até busca um fio de esperança lá dentro, mas não tem muita coisa para pensar. Ele faz igual o profeta Ezequiel, olha o vale, olha os ossos, sequíssimo, diz a Bíblia, quer dizer, muito seco, e Deus fala, eles podem viver, Ezequiel? Ezequiel, tu sabes. Jesus na beira do tanque, aleijado há 38 anos, o homem, sofrendo ali, Jesus encosta nele e diz, quer ficar são? Quer ser curado?
Olha a conversa do homem: Senhor, eu não tenho ninguém, estou há muito tempo. Quando a água movimenta, eu não consigo chegar lá. E se eu estou fazendo esse mesmo movimento há muitos anos para chegar no tanque e não chego, eu não tenho nenhum parente que me ajuda. Mas o Senhor está perguntando se eu quero ser curado? É como se o aleijado dissesse: como? O Senhor repete a pergunta para eles: quer ser curado? Ele fala: quero. Se eu estou aqui há muitos anos, quer dizer, tem alguma coisa aqui dentro que ainda tem uma esperança de chegar a ser curado. Olhe para mim, irmão. Perca tudo na sua vida, mas não perca a fé no seu Deus. Perca tudo. Perca tudo, tudo, tudo. Não perca a fé que Deus vai fazer alguma coisa. Aí o Senhor vira para Ezequiel e diz assim para ele: profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre eles. Assim, olha, profetiza sobre eles. Assim diz o Senhor. O texto diz assim, ó: assim diz o Senhor: eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eu quero te perguntar uma coisa, irmão. Você sabe o que eu fiquei perguntando aqui, irmão Adilson? Eu farei entrar em quê? O profeta olha para os ossos e fala assim: não, espera aí, Jesus, fala de novo que eu não entendi esse negócio. Como é que é? Eu farei entrar em vós, mas só tinha osso, não era pessoa, era osso separado, osso de perna, osso do braço, osso de dedo da mão, cabeça. Eu farei entrar o Espírito sobre vós e viver. Mas vai entrar onde? Nos ossos? Se eu tivesse perto, eu já falaria logo, irmão. Pera aí, vai entrar onde? Eu vou até profetizar, mas aonde? Mas o Espírito já tinha levado ele no vale, ele já estava ali, e ele profetizou sobre eles. E a Bíblia diz que começou: porei tendão sobre vós e farei crescer carne sobre vós, estenderei sobre vós pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí a Bíblia diz: eu profetizei, e houve um barulho. Como diz o profeta, irmão, você já imaginou você estar num lugar e você profetizar e osso começar a caçar o seu osso? Eu corria. Não. Osso se junta com o seu osso, e os ossos começou a estralar e fazer aquele barulho e se juntar. E começou, rapaz, você com o olho aberto começou a crescer nervo e carne, e você olhando, e aí vai crescendo nervo, pele, e foi crescendo tudo. Formou-se um ser deitado no chão. Formou um ser deitado no chão. E Deus de novo diz: profetiza sobre eles o meu espírito. E ele profetizou: os 4 ventos da terra vêm e sopram sobre eles, e entra o espírito do Senhor. Aí já estava o corpo no chão, aí o espírito poderia entrar. E quando o espírito entrou neles, levantou, e a Bíblia diz que um numeroso número muito grande de soldados. A visão passou. E Deus falou com eles. Então me disse: filho do homem, esses ossos são uma casa de Israel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e perdeu a nossa esperança. E na minha tradução diz: e todos fomos exterminados. Aí ele diz: portanto profetiza,
Diz assim a eles: assim diz o Senhor: eis que eu farei abrir a vossa sepultura, já está morto. Farei sair dela o meu povo e trarei para a terra de Israel. Aleluia. Olha para mim aqui, irmão. Eu sei que esse texto aqui é uma visão do Vale dos Ossos Secos e é uma profecia da restauração do povo de Israel. Mas olha para mim aqui. Qual é a razão de eu estar lendo esse texto para você aqui, irmão? Veja bem, irmão. Em todos os momentos, Deus disse assim: eu farei entrar neles o meu. A esperança de ressurreição não estava aqui, estava lá. Ele diz: olha, eu farei entrar o meu espírito. Ainda era osso. Quando os tendões começou a crescer, eu porei o meu espírito sobre vós. Quando já estava o corpo pronto, ele diz: assopra sobre os quatro ventos da terra e ordena, e o meu espírito entrou neles. Olhe para mim, irmão. Eu sei que a sua vida nunca você vai parar para imaginar um vale de ossos secos. Eu sei disso. Mas muitas pessoas hoje, olha aqui, irmão, muitas pessoas hoje que estão aqui, eu posso assim dizer, assim diz o Senhor, segundo a palavra de Deus, muitas pessoas que estão aqui, agora, quero contar-lhe a sua vida. Amigo, olha aqui, você em frente ao espelho, se arrumando para sair, até mesmo para vir para o culto. Você é crente ou não crente há muito tempo aqui na igreja, você se arrumando, roupa boa, calçado, mas quando você se arruma, você olha no espelho e percebe uma coisa: bonito assim e seco por dentro. Seco, vazio por dentro. Por dentro sequíssimo. Por dentro praticamente sem esperança de vida. As pessoas olham para você e acreditam que há algo aí, mas você sabe que por dentro está seco, 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 que não tem nem como mais sair. Sabe por quê, irmão? Porque o que vale é o Espírito quando entra. Ai, andar, e você pode andar e até estar bem arrumado, pode colocar um terno, pode estar perfeito, mas o que traz verdadeiramente a vida é o Espírito do Senhor. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer a você: você precisa deixar com que o Espírito do Senhor entre na sua vida. Quando eu estava fazendo essa mensagem, sabe o que eu pensei, irmão? A gente entra no carro, né? Cabra abre a porta do carro e entra no carro, olha o painel do carro, olha tudo, entra, sai, e quando ele desce do carro, o que ele é? Só mais um monte de carne e osso.
Se o espírito não estiver aqui, é simplesmente osso sequíssimo. Se o espírito não estiver aqui, você desce do carro, até levanta a cabeça. Tem pessoas que até têm um olhar assim mais altivo, né? Você pode ir lá no banco, irmão, ou abrir o celular na conta. Esse dia eu estava perto de uma pessoa e ele abriu o celular numa conta da Caixa e estava lá 1.280.000. Rapaz, eu olhei aquilo ali, quais que eu pequei? Quais que eu falei assim, Jesus, tanto aqui e nada lá? Mas eu ainda estava lendo esse texto, irmão. E as coisas vai passando na minha mente o seguinte, irmão. Cheio. Eu posso sentar ali, sentar lá, ir lá na Valmor, ir lá na Nativa, sentar, os amigos sentar perto, comer bem, viajar, entrar dentro do carro. Mas todas as vezes que eu olhar no espelho, está sequíssimo. Eu não estou falando com um grupo de pessoas visíveis, mas eu estou falando com pessoas que estão dentro de você, invisível, e você sabe que eu estou falando com você. Mas hoje, assim diz o Senhor, farei entrar em vós o meu espírito. Nada tem mais sentido na vida do que a presença de Deus. Nada significa maior coisa para nós a não ser a presença de Deus. Se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Toda a aparência e a beleza só significa se eu tiver dentro o Espírito do Senhor. Enquanto a nação de Israel estava dizendo, nós estamos acabados, destruídos. Irmão, esse texto, no versículo de número 12, ele diz assim, portanto profetiza e diz assim, diz o Senhor, eis que eu farei abrir a sepultura. Está morto. O povo estava assim? Não, o povo estava em pé. O povo estava tranquilo. Mas dentro do povo, o povo estava morto. E Deus falou assim, mas eu vou ressuscitar vocês em nome de Jesus. Quando ele diz abrir a sepultura, ele está dizendo, eu vou abrir e vou fazer vocês saírem dali. Para quê? Para que sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos fizer sair dela o meu povo. Versículo 14, põe o 14 aí, meu filho. Porém, vamos lá, irmão, porém o meu e vós, porém a vossa, sabereis que eu sou o Senhor. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode enxugar as suas lágrimas hoje e dizer, a partir de hoje, você vai só cantar, porque eu quero assim. Olha para mim, irmão, tire a esperança daqui e ponha a esperança no Senhor. Ponha a esperança no Senhor. Por quê? Porque o Senhor pode transformar um vale de osso seco em uma nação, em um exército poderoso. Deus pode estender a mão sobre a sua vida e mudar hoje. Assim diz o Senhor. Irmão, ninguém sabe, mas você conhece que você por dentro está vazio. E os anos de guerra
faz todo mundo chegar a esse estágio, irmão. Eu já vi pessoas que passam anos e anos lutando e não saem do lugar. 10, 15, 20, 30 anos lutando e não saem do lugar. Eu não estou dizendo vida financeira não, irmão. Eu não estou falando de vida financeira, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prazer de viver. Assim diz o Senhor: eu farei que o meu espírito entre em vós. Quantos crê que Deus pode mudar o seu cativeiro hoje? Vamos colocar de pé. Eu só vim para te abençoar, irmão. Só para te abençoar, irmão. Não precisa você se revelar que você está nessa situação. Só põe a mão no seu coração. Sabe qual vai ser a sua oração? Você vai dizer: Senhor, eu preciso da sua alegria. A sua. Eu preciso da sua alegria na minha vida. Você conhece como você está. Se você quiser dizer, você pode falar, Senhor, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso da sua presença. Você crê nisso? Quantos que estão aqui que crê que Deus pode mudar o seu cativeiro? Senhor Jesus. Essa pessoa entrou aqui, Senhor, que o seu interior entrou de tal forma praticamente morto. E eu hoje, ó Pai, tirei só para profetizar sobre esta pessoa, Senhor, a ressurreição da vida. Eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, faça presente nesta vida, e que o seu Espírito, Senhor, entre nesta vida agora, traga uma renovação interna, traga, Senhor, uma ressurreição, traga, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, uma nova vida, uma restauração, Senhor, do seu ser, da sua vida, do seu interior, que essa pessoa receba Deus como Deus em sua vida, em nome de Jesus. Cadê o grupo de louvor, irmão?